vocês? Bem-vindos ao vídeo de quinta! Aê! Eu vou começar o vídeo primeiramente mandando um beijo para todas as pessoas que acertaram o prato que eu postei no Facebook ontem, porque o meu marido, o Roman, cozinhou para mim um prato típico alemão, que é como se fosse uma massa de pastel recheada com carne e que ele cozinhou no caldo de galinha e ficou muito, muito bom. Aliás, vou colocar a foto aqui, ó. E daí eu falei pra galera que quem acertasse eu ia mandar um beijo e muita gente acertou. Parabéns a vocês! Tô com o papel aqui, né, porque eu tive que fazer colinho, dá pra lembrar o nome de todo mundo, então parabéns a vocês! Então eu quero mandar um beijo pra Nelly, pra Kelf, pra Carol, pra Rose, pra Vitória, pra Cris, pra Esté, pra Simone, pra Zig, pra Jéssica, pra Kátia, pra Amanda, pra Érica, pra Valéria, pra Dani, pra Mari, pra Mariane. Parabéns, vocês acertaram. E eu achei super legal essa interação de vocês aí com os posts do Facebook. Eu espero ver vocês mais frequentemente ali na página, porque é um jeito diferente também da gente se comunicar. Hoje eu vim falar sobre um assunto até que engraçado, apesar de que quando acontece com você não é tão engraçado assim, que são os micos que a gente paga na Alemanha. Eu sou uma pessoa que eu pago mico o tempo todo. Eu vivo caindo, eu vivo tropeçando, eu tropeço meu próprio pé, eu viro meu pé de Havaianas, pra vocês terem ideia da situação. Então, mico comigo, assim, eu posso dizer que eu sou profissional no assunto. Mas tem certos micos, tem certas gafes que você pode evitar caso você venha pra cá. Então eu fiz uma listinha com 4 coisas que vocês podem fazer para evitar o mico aqui na Alemanha. Mas eu fiz essa lista de acordo com as minhas experiências aqui. Então, a cada mico eu vou contar pra vocês alguma coisa aí que eu vi ou que eu vivi nesses 2 anos morando aqui. Dica número 1. Observe bastante os outros antes de você tomar alguma atitude. Ou espere a ação da outra pessoa antes de você agir. Um exemplo muito simples para isso é quando você vai cumprimentar uma pessoa. Nós brasileiros, pelo menos eu tô acostumada com isso, quando eu tô no Brasil, eu conheço uma pessoa, eu já vou, oi, tudo bom? Prazer! E já vou dar um abraço, já vou dar um beijo. Eu sou bem, posso dizer, amistosa. Eu sou uma pessoa bem simpática, eu gosto de chegar chegando, sabe? Não tenho más intenções nem nada, mas eu sou assim. E aqui eu tive que aprender a cumprimentar as pessoas, com essa distância, sabe? Então, oi, tudo bom, tudo bem, como vai? Então, eu já passei por micos assim, de tentar chegar na pessoa e falar, oi, tudo bom? E quando eu ia chegar perto da pessoa, a pessoa me oferecia a mão, eu falava, oh, puta, não é verdade, né? Não, dá a mãozinha aí. Então, prestem bastante atenção na ação da pessoa antes de você agir de certa maneira, porque talvez a maneira como você aja não seja tão normal aqui e algumas pessoas vão olhar estranho, você vai se sentir meio envergonhada, então já é uma boa coisa para você começar a evitar. Outra coisa também, por exemplo, quando você está no supermercado aqui não tem aquela sacolinha branca que você carrega para tudo quanto é lugar. Ou você compra uma sacola, ou você sai do mercado com as coisas na sua mão. Então, se eu tivesse prestado mais atenção no começo, a primeira vez que eu fui no mercado sozinha, eu não teria o problema de voltar pra minha casa carregando todas as coisas na minha mão, porque eu esqueci que eu tinha que comprar uma sacola. Se eu tivesse prestado atenção na pessoa que estava na minha frente, na fila, porque a pessoa que estava na minha frente comprou uma sacolinha, talvez isso teria me ajudado. Então, sempre preste atenção quando você não sabe como alguma coisa funciona. Veja outra pessoa usando primeiro e aí você vai lá, pega e usa. Tenta copiar os passos, porque assim você não se sente tão deslocada. Você vai aprendendo, observando as pessoas ao seu redor. A segunda dica que eu tenho pra falar pra vocês é: não pense que só porque você tá na Alemanha, as outras pessoas ao seu redor não falam a sua língua, não falam o seu idioma. Por que eu vou falar isso? Eu estava no metrô, sentada, voltando da escola de alemão, voltando pra casa, em Colônia. E daí eu comecei a ouvir uma mulher falando em português. E como eu não estava com os meus fones de ouvido naquele dia, eu prestei atenção, porque não tinha como não ouvir, porque a mulher não parava de berrar em português dentro do metrô e ela estava achando que ninguém naquele metrô falava o idioma dela. E o que eu ouvi dessa conversa inteira foi que a fulana era casada com o fulano e o cunhado dela se chamava Ciclano. E o Ciclano pegou 800 euros emprestado do fulano e não devolveu mais. E aí a mulher começou a berrar no telefone,
fulana, fala pro seu marido pagar os 800 euros que o fulano deve, que não sei o que, porque ele tá devendo dinheiro pra gente, que não sei o que lá. Enfim, foi praticamente um caso de família dentro do metrô. É óbvio que muita gente ali, a maioria das pessoas que estavam dentro do metrô não falavam português, então ninguém entendeu bulufas que a mulher tava gritando. Mas ela deu o azar de cair com uma brasileira dentro do metrô. O que aconteceu? Acompanhei a novela inteira. Quando eu citei essa lista pro Roman, essa lista que eu fiz, ele falou pra mim, Jade, é verdade, você acredita? Porque como ele sempre vai pra colônia todos os dias e tudo mais, ele falou pra mim que volta e meia ele tá no trem e ele vê brasileiros ao redor dele falando coisas extremamente íntimas. Por exemplo, eu tô carregando tanto de dinheiro, eu tô ficando no hotel tal, eu tô não sei o que, sabe? Falando umas coisas que são extremamente pessoais, mas só porque tá falando em português, tá achando que não tem ninguém ao redor falando. E quando você fala em português, não é somente um mico se tem alguém que tá ao seu redor, dependendo do que você vai falar, mas é também muito perigoso, porque podem ter pessoas aí ao seu redor com más intenções. Então, o Roman falou pra mim isso hoje, então eu resolvi avisar vocês. Tem alemão que fala português, gente. Olha a Teresa aí, esposa da Cris. Ela fala português perfeito, o Roman fala português, ele entende português. Então, quando ele tá na rua e ele vê brasileiro conversando, ele entende automaticamente. Ele não pode simplesmente tapar o ouvido. Então, prestem bastante atenção e tentem não falar coisas muito íntimas em português, porque tem gente que fala português em tudo quanto é lugar. A terceira dica que eu tenho pra falar pra vocês é: sempre carregue moedas e sempre carregue um pouco de dinheiro em espécie dentro do seu bolso. Por quê? Uma vez eu fui no mercado e, como vocês sabem, eu já mostrei pra vocês em algum vídeo, acho que num vídeo aí antiguinho, mas eu já mostrei pra vocês, que vários mercados aqui, pra você tirar o carrinho, pra você fazer as compras, você precisa colocar uma moeda de 1 euro no carrinho pra poder retirar, fazer as suas compras e quando você devolve o carrinho, você pega o dinheiro de volta. E em vários momentos eu esqueci de pegar o dinheiro e eu não tinha nenhuma moeda pra colocar porque eu ia pagar com cartão. Então, isso faz mais ou menos aí faz um mês mais ou menos, que eu fui no Aldi, que é um supermercado que tem aqui perto, e eu esqueci a porcaria da moeda. Você consegue imaginar, eu precisava comprar coisas grandes e eu me desafiei a carregar as coisas grandes todas na minha mão. E eu comecei a carregar no meio do supermercado, tipo, batata, chips, mais algumas bebidas, mais um monte de coisa, garrafa de vinho e tudo mais. Tudo desse jeito no mercado, porque eu não tinha 1 euro. Eu ia pagar tudo com cartão, então eu não tinha 1 euro pra colocar dentro do carrinho, pra poder tirar o carrinho e carregar as coisas dentro do supermercado. Então foi bem complicado. Eu derrubei algumas coisas no meio do caminho. Pessoas me ajudaram, perguntaram se eu não tinha dinheiro pra colocar o negócio no carrinho. E foi muito, 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 muito vergonhoso, na minha opinião. Eu fiquei super, super tímida. Então, eu sempre indico pra todo mundo, pelo menos, carregar uma moeda de 1 euro, porque se você vai no mercado, você vai alguma coisa, você precisa colocar 1 euro ali. No aeroporto também, se você precisar carregar suas malas, o aeroporto aqui de Colônia, você só consegue tirar o carrinho de mala se você coloca uma moeda de 2 euros, se eu não me engano, e você coloca as malas em cima. Então, prestem bastante atenção e sempre tenham pelo menos uma moeda de 1 euro no bolso. E o bom de carregar dinheiro em espécie é que tem vários lugares aqui que ainda não aceitam cartão. Por exemplo, uma vez eu fui num bar e mesmo o bar estando cheio, eles não aceitavam cartão. Ou você pagava com dinheiro ou você não pagava. Então eu que tô acostumada em São Paulo, pelo menos, todos os lugares aceitam cartão, eu consigo passar cartão na feira, pra você ter ideia. E aqui eu cheguei e eu tinha que levar dinheiro em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque se eu não tiver dinheiro e eu cair numa situação que eu preciso pagar e eles não aceitam cartão e não tem caixa próximo pra eu tirar dinheiro, fica complicada a situação. E a última dica que eu tenho para dar para vocês é: sempre sigam as regras. Eu vou dar aqui 2 exemplos, os quais podem te fazer pagar um mico no futuro, tá? A primeira coisa é sempre comprar o ticket do metrô. Tudo bem, você pode simplesmente pegar o metrô e ir embora? Você pode, mas isso é ilegal. Você não deve fazer isso. Por quê? Porque se passar um fiscal ou alguma coisa assim e parar e pedir o seu ticket e você não tiver um ticket do metrô, você vai ser barrado, você vai ser chamado pra fora da estação, eles vão conversar com você e eles vão te dar uma multa. E tirando o fato de que isso é horrível, que você não pode agir desse jeito, isso é uma coisa que eu sempre falei pra vocês,
ser barrado por guardas e ter que sair do metrô enquanto todo mundo tá olhando pra você é um mico gigantesco. É todo mundo olhando pra você, você se sente extremamente embaraçado, sabe? Você se sente extremamente envergonhado pela sua atitude. Então, isso é uma boa maneira de você evitar os micos. Sempre pague pelo transporte público. E um outro exemplo também é sempre atravessar a rua na faixa de pedestres, sempre atravessar a rua quando o farol está verde para os pedestres. Por quê? Tem uma rua em Colônia, perto de um restaurante brasileiro, aquele restaurante brasileiro que eu já levei vocês também, o Pantanal. E é uma rua bem pequenininha, mas que sempre tem uma viatura com um policial parado ali. Por que que ele tá parado ali? Porque se você tentar atravessar a rua, quase não passa carro, mas eles têm uma faixa de pedestre e tem um farol. Se você atravessar ali com o farol vermelho para pedestre, ele vai te parar assim que você chegar do outro lado da rua e ele vai te dar uma multa de 35 euros. E da mesma maneira que ser barrado no metrô por não ter o ticket é um mico, ser barrado no meio da rua e todo mundo olhando pra você, com o policial te passando uma multa porque você atravessou no momento errado na rua, também é um mico gigantesco. E eu morro de vergonha, eu morro de medo de passar por isso. E o medo da vergonha me faz evitar esse tipo de situação. Então eu obedeço muito as regras, exatamente pela humilhação de ser parada caso eu infrinja uma lei. Fora isso, eu já paguei vários outros micos aqui na Alemanha. Um deles, por exemplo, foi no zoológico. E, na verdade, eu lembrei desse mico hoje, quando eu tava conversando com o pessoal no Facebook, porque compartilhei uma foto do blog Na Alemanha Tem, da Melise, e na foto falava: eu amo a Alemanha porque na Alemanha não tem baratas. E assim, aqui na rua mesmo, onde eu moro e tudo mais, não tem barata, graças a Deus, porque eu odeio barata, é o animal que eu mais odeio na minha vida. Gente, vocês não estão entendendo isso. E daí, eu fui no zoológico de Colônia com o Roman e tinha a jaula, né? Não era bem a jaula, era tipo um habitat ali artificial para os orangotangos. Era como se fosse um palheiro imenso, tipo, tinha palha em tudo quanto é lugar. E os orangotangos estavam ali. E não tinha grade, era só um vidro gigantesco. Então era um vidro gigante e você podia chegar de frente a frente com o orangotango. E aí eu fiquei super empolgada, né, gente? Porque eu adoro bicho, adoro bicho, eu vejo bicho, eu fico louca. Menos barata. Aí eu cheguei lá, cheguei no orangotango toda feliz. Ai, orangotango. Aí eu comecei a tocar no vidro, né? E o orangotango começou a interagir comigo. Então ele tocava no vidro, eu tocava no vidro e a gente ficou se tocando. Só que naquele momento eu tava tão empolgada com o orangotango que eu esqueci que era um vidro. E quando eu olhei para baixo, do lado do orangotango, apareceu uma barata desse tamanho. E tem vários tipos de barata, e a barata que eu mais odeio é aquela barata sem asa, que as costas dela é toda cheia de anéisinhos assim, sabe? Que quando você mata ela, só sai uma gosma verde. E gente, eu odeio aquela barata. E aquela barata, ela saiu do meio do palheiro e veio em direção a mim, bateu no vidro e voltou. Só que quando ela veio em direção a mim, eu não esperei ela bater no vidro, gente. Você não tá entendendo. Eu dei um berro no meio do zoológico. E eu saí correndo. E o Roman olhando pra minha cara. E o Roman, gente, ele ficou vermelho. E ele não conseguia respirar. Porque ele teve um ataque de riso no meio do zoológico. E eu tremendo, que nem uma louca, porque a barata veio na minha direção. Passando mal por causa da barata. Eu odeio barata. Eu odeio. E eu paguei um mico gigantesco por causa de barata no zoológico de Colônia. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas aí. Sigam elas à risca, que eu tenho certeza que vocês vão evitar pelo menos aí uns 70% de chances de pagar mico aqui na Alemanha. Os outros 30% é com vocês, então eu não me responsabilizo pela situação. E se você já pagou algum mico aqui, se você já pagou algum mico em algum outro país, escreve aqui embaixo pra mim que eu me divirto lendo os comentários, eu vou adorar ver, eu vou adorar saber o que aconteceu com vocês. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, escreve aqui embaixo pra mim também, que eu vou adorar saber. E a gente se fala na terça que vem, tá bom? Bis bald! Tschüss!